Hoje nós temos aqui a sedução do poder. No texto de Isaías, Sedução do poder. sedução do poder, não é? Isso é forte. No texto de Isaías 3, versículo 14 e 15, fala assim: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois o que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Nós temos aqui hoje, né? Quanto mais poder uma pessoa tem, tanto mais elas revelam quem são. O poder é capaz de abrir as portas do coração e revelar o que há neles. As pessoas descritas no texto acima revelam que tinham o coração corrompido no momento em que receberam posição de autoridade. Esse é um efeito cascata, pois bons ou maus, as pessoas com autoridade é que determinam onde, quando e para onde uma organização vai. Devemos levar em conta o impacto que cada uma dessas nossas ações causará, pois todos influenciamos outros. Não existe intervalo para o descuido. Jamais terá um tempo em que as coisas que fazemos não terá importância. Né? Então, depois nós vamos colocar aqui alguns passos consecutivos para a nossa reflexão, não é isso? Mas antes disso, vamos conversar com o pastor Rogerinho aqui sobre a questão da sedução do poder. Olha, Guerra, é uma coisa muito interessante porque todos temos poder, Sim. né? Uns mais, outros menos, dentro de uma esfera ou dentro de uma abrangência. Mas todos nós temos poder. Nem que seja um poder sobre a nossa própria vida. Porque é muito interessante isso. Muitas vezes a gente fica pensando que o poder é o outro que tem, né? Mas todos nós temos uma medida de poder que é dada por Deus, porque cada um de nós tem autoridade sobre, primeiro, a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Certeza. E toda a autoridade só existe por causa do poder que essa autoridade traz juntamente com ela. Porque toda autoridade implica-se em ter poder. A gente já começa a ver isso desde o princípio, quando Deus criou o homem, colocou o homem sobre a terra, né? Abençoou o homem para que o homem fosse fecundo e multiplicasse. Sim. E que ele dominasse a terra. Muito bem. Né? Então, já existia desde o princípio da criação uma vontade de Deus em criar um ser, no caso, o homem, para que esse homem exercesse poder sobre a terra, assim como Deus exerce poder sobre todas as coisas, Sim. nós, como imagem e semelhança de Deus, exercendo poder sobre a terra. Deus não estabeleceu, é muito interessante, vale ressaltar isso, que Deus não estabeleceu uma relação no princípio da criação de um homem exercer poder sobre outro homem, não é? Ele colocou de uma maneira clara o homem, né, para exercer poder sobre todas as outras coisas criadas. Sim. Mas com o pecado e com a própria necessidade que o homem foi criando no decorrer da sua história, necessidade de organização, de relacionamentos e o distanciamento de Sim. Deus fez com que esse homem que recebeu essa capacidade de exercer domínio e de ter poder, começasse a colocar outros homens debaixo do seu domínio com e certeza. exercesse poder sobre eles. Então, mas não era essa a ideia original de Deus, isso foi o erro da trajetória. Mas é muito interessante a gente observar isso, que menos ou mais, todos nós exercemos poder. Porque todos nós podemos influenciar e ter autoridade
sobre a nossa vida e sobre a vida de algumas pessoas que estão ao nosso redor. Agora, é muito interessante, Guerra, quando a gente para pensar exatamente nessa questão da sedução. Primeiro, o desejo de ter esse poder para exercer domínio sobre um número cada vez maior de pessoas ou circunstâncias. Com certeza. Né? E aí que está. Quanto maior o poder que alguém tem, mais facilidade nós vamos ver quem essa pessoa realmente é. Exatamente. Não é? Aí é que está o grande desafio. Então tem um dito popular que diz: quer saber quem é, dê poder a ele. Sim, não é? Com certeza. E aí você vai realmente saber quem é quem quando ela tem poder de dominar ou não as outras pessoas. É verdade. Eu quero mandar um grande abraço à nossa irmã querida que tem nos acompanhado quase que, se não diariamente, mas tem acompanhado a nossa programação, que é a irmã Yusadora, eu acho que é isso, Yusadora. Inclusive, a sua filha esteve lá na clínica ontem, né? A Islene. Então, um grande abraço. A Islene disse assim: olha, minha mãe fica indicando para todo mundo, né, Guerra? A clínica da alma, liga para os filhos, liga para os parentes e tal. Então, um grande abraço, viu, para a senhora. Deus abençoe ricamente a sua vida e toda a sua casa. E para nós é motivo de muita alegria e também um privilégio e também uma responsabilidade, né? É verdade. Aumenta, né? Certeza. Ok, nós temos várias participações já. Nós temos aqui uma participante que sempre está mandando aqui um abraço para nós. Ela diz assim: bom dia, lindos e abençoados pastores. Olha, Também, gostei dos dois, tanto lindo quanto abençoado. Também, eu fiquei um pouquinho bravo. Ela deixa até uma sugestão que vale a pena a gente pensar, né? Ela diz assim: olha, gostaria de deixar uma sugestão para vocês para o programa. A ideia é de que o tema diário pudesse ser sugerido pelos telespectadores. O que vocês acham? Gosto mais do programa, a clínica dá um cumprimento de guerra para vocês. Então, cumprimento de guerra para você, em nome de Jesus, amém. Ok, nós vamos avaliar sobre isso, tá? Até porque muitas vezes muitos temas nós já abordamos, né? Mas vale a dica, né? A gente teria só que nos preparar mais em termos de tempo para isso, né? Aliás, seria excelente, né? Se a gente já tivesse uma lista de sugestões e alguém que já estivesse orando até para criar essa lista de sugestões, que já diminuiria muito. A gente não se importa não, né? Nós não nos importamos. Ok, boa tarde, pastores abençoados. Hoje o programa começou demais. É muito triste perder uma oportunidade que Deus colocou em nossas mãos. Tem dias que estou tentando ter uma pergunta respondida. Quem sabe será hoje? Ah, sim. Existe alma gêmea? Se existe, como é isso? Um abraço para todos e um super beijo para o pastor Rogerinho. É a Sueli, está mandando essa perguntinha. Ok, recebo o beijo. Olha, nós não temos nenhuma referência bíblica para essa ideia de alma gêmea. Nós temos algumas situações bíblicas onde que se fala que a pessoa se apegou a outra ou que a alma de determinada pessoa ficou apegada à alma de outra pessoa. Mas isso não significa, e não há, biblicamente, nenhum texto, pelo menos nenhum texto que eu me lembre, que possa me dar uma ideia de, pelo menos, devagar nessa possibilidade de alma gêmea. Até porque o amor, querendo ou não, ele, biblicamente, é uma opção. Né? Nós fazemos a opção de amar. Então, estabelecer essa ideia de alma gêmea seria como se eu não tivesse o direito de fazer a escolha, não é? E Deus, ele não age dessa maneira. Agora, existem determinadas situações onde Deus pode planejar determinadas pessoas diante daquilo que Ele tem como projeto de vida para você e o projeto de vida para a outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos e ainda quando ela estava no ventre, eu já orava pedindo a Deus para trazer a pessoa que Deus tinha para ela,
para que os dois juntos cumprissem o propósito de Deus. Então, há um propósito de Deus para a vida dela? Com certeza. E Deus tem a pessoa que vai ser aquela que vai estar do lado dela para que os dois cumpram o propósito. Então, sim, essa ideia é uma ideia que a gente consegue achar respaldo bíblico para isso. Agora, de alma gêmea, eu creio que isso tem muito mais a ver com aquela ideia que está baseada mais na reencarnação, né? De que a pessoa teve uma relação com uma pessoa antes e aí depois ela se reencarna porque aquela alma é a alma gêmea e essas duas almas vão ficar ligadas entre si para o resto da vida. Isso não tem respaldo bíblico, pelo menos não conheço nenhum texto que possa me trazer essa ideia ou viajar nessa maionese. Que é uma maionese mesmo, né? Oi, sei que não é o tema de hoje, mas estou tão desesperada que eu não consigo nem dormir. Estou devendo muito e ganho comissão. E a empresa que trabalho está em crise, está faltando muita mercadoria e eu não sei mais o que fazer. Pois eu devo no nome de outras pessoas. Esse aqui é um problema, viu? Me dê um conselho, me ajude, por favor. Nós vamos dar um conselho para você. Gostaria que Deus abra mais uma porta para mim. Só resumindo, desde os 12 anos, eu adquiro dívida, mas por causa dos outros. Agora que passei a tentar não fazer nada errado, veio a crise. Me ajudem. Você que tem dado curso na área de finanças, eu acho que... Olha, aí nós temos uma situação, Rogério, porque desde os 12 anos ela vem adquirindo dívida, isto é, já exerce um poder de compra, porque é muito interessante a gente avaliar isso. O dinheiro, ele na realidade é só uma coisa que nos dá poder de barganha. Se você barganha sem ter dinheiro, você está barganhando sem ter esse poder, né? Então, de uma certa maneira, é como se você estivesse num jogo e blefando, né, com os demais jogadores. Então, isso é uma coisa que vale a pena você considerar. Outra coisa interessante que você precisa avaliar é como são suas crenças financeiras. Não é? Porque se desde os 12 anos, eu não sei quantos anos você tem hoje, mas pelo que eu entendo já deve ter pelo menos 10 anos que você já vem, né? Porque eu acredito que a experiência que você tem vivido já deve ter mais de 20, então você já vem criando e fortalecendo um sistema de crenças que tem se perpetuado. Então, avaliar quais são as suas crenças financeiras. Outra coisa que precisa realmente ser avaliada é o que você pode fazer para diminuir. Aí duas coisas. Primeiro, o crescimento dessas dívidas, né? Que seria, primeiro, não continuar gastando como tem gasto, né? Outra coisa é diminuir essas dívidas, negociar isso, e aí precisaria realmente de sentar, fazer cálculos, juntar tudo, avaliar todas as possibilidades para te dar uma visão mais clara. Agora, se você já está devendo, então não gaste. Né? Tente aumentar os ganhos e diminuir os gastos. Essa é a fórmula matemática elementar. Né? Exatamente. E você fazer dívida no nome das outras pessoas é terrível. Não é? Então, uma sugestão que eu dou é, procure essas pessoas, não é? Explique a situação, como que a situação está. Nunca deixe de dar uma resposta, uma posição para as pessoas, né? É uma satisfação, né? Dar uma satisfação, né? Porque às vezes a pessoa está sendo cobrada de todos os lados, aí, já não atende mais telefone. Não faça isso, não. Principalmente essas pessoas, porque elas prontamente cederam o nome delas para que você pudesse comprar, né? Que não é o certo, mas... então você não pode também, diante disso, você negar uma satisfação para elas, né? Mesmo que seja uma coisa repetitiva, mas é importante você dar uma satisfação, ok? A paz do Senhor, qual a diferença entre consagração e jejum
A Ana Paula de Três Rios. Você quer falar, Guerra, aqui para ela? Qual a diferença de jejum e consagração? O jejum é deixar de alimentar, né? Isso. Aí, consagrar, eu posso consagrar a minha vida sem jejuar, entendeu? Posso consagrar alguma coisa, consagrar o local, entendeu? Então, é formas de dedicação Isso. que a pessoa tem, né? Eu acho que o que ela está perguntando, desculpa te cortar, quando as pessoas dizem, eu fiz um tempo de consagração. Tá. Ela está querendo saber a diferença de um tempo de jejum, né? Você pode consagrar e jejuar Isso. na consagração também. não Porque muitas vezes as terminologias são usadas de acordo com a denominação. Sim. Tem certas denominações que usam consagração e outros usam jejum. Agora, mas também tem, agora isso é o meu entendimento, é que eu posso jejuar e fazer as coisas normais que eu estou fazendo. Trabalhar em casa, faço isso, faço aquilo outro. Agora, tem algumas vezes que eu tirei um tempo de consagração, um tempo que eu me isolei para buscar o Senhor, ou seja, não vi televisão, não trabalhei no sentido porque eu tirei aquele dia para isso, só pensei nas coisas do Senhor, não conversei com ninguém, não falei nada com ninguém. Então isso pode ser considerado consagração também, ou seja, você tira um tempo onde você não vai se envolver com outras coisas a não ser buscar a presença do Senhor e dedicar ao Senhor. Tem gente que fala assim, eu vou consagrar esse carro meu só para obra, Isso. consagrar esse violão meu, ninguém toca a música do mundo nele e tal. Exatamente. São termos de consagração também, né? Então tem várias formas de consagrar. E aí, Guerra, vamos para frente? Vamos. Quando sabemos onde queremos chegar, nos fortalecemos em nossas convicções. Quando sabemos onde queremos chegar, nos fortalecemos em nossas convicções, né? Podemos até consagrar. Nesse caso aqui, uma questão, né? É uma resposta aí, professor, né, Rogério? Sim, é uma coisa interessante, porque agora nós vamos caminhar em na realidade, três sequências ou três passos nessa evolução dessa influência que nós exercemos quando temos um poder nas mãos ou estamos usando a autoridade que nos foi dada. Com certeza. Então, a primeira coisa é saber aonde nós queremos chegar. Né? Então, nós precisamos, se eu tenho autoridade e poder, eu vou usar essa autoridade e esse poder com propósito. Sim. Isso é extremamente importante. Muitas vezes nós usamos aquilo que nós temos, a autoridade que temos, o poder que nos foi delegado, mas de uma maneira sem propósito. Isto é, fazemos até às vezes muitas coisas, Com certeza, mas não chegamos em lugar nenhum. Propósito. Agora, quando eu tenho esse propósito, eu fortaleço as minhas convicções. Sim, as minhas certeza. convicções fortalecidas, aí tem uma coisa interessante. Quando as minhas convicções são fortalecidas, eu vou ter menos dificuldades em usar o poder que foi delegado a mim ou a autoridade que está sobre mim. Isto é, se eu mantenho a minha convicção, né, eu vou, de alguma maneira, me preservar. Sim, para com certeza. não usar o poder de forma errada. Por quê? Porque a convicção ela vai sempre me alinhar a esse propósito, vai sempre me direcionar para o alvo, para a meta que eu estou estabelecendo. Essa convicção pode ser o meu freio. Pode, Guerra. Né? Pode. Exatamente, Tipo assim, não vou lá. Muitas vezes Não é? são princípios que nós Com temos. certeza. Sim. Não é? Princípios que nós temos e que nós não estamos muitas vezes dispostos a quebrá-los. Sim, né? com certeza. Então, eu entendo que aqui está a minha direção, é aqui que eu tenho que caminhar, vou em direção a esse alvo, aí eu vou então usar os princípios que eu tenho para continuar nessa direção. E vou, inclusive, usar essa convicção para me guardar de não desviar dessa direção. Com né? certeza. Então, eu vou... Muito bom.
está sendo fortalecido para não usar de maneira inadequada o poder que me foi dado. Né? Amém. Ok. Nós temos aqui um pedido de oração pela vida espiritual, aqui DDD 31. Estou me sentindo desanimado e pela área financeira, para que Deus possa abrir uma porta de emprego para mim. Deus abençoe vocês. Obrigado. Ok. Temos aqui uma resposta, DDD 33, a respeito do programa de ontem. Ele diz assim: oi, bom dia, muito obrigado pela palavra de ontem, pastor Rogerinho. Me emocionei muito, mas quem tem feito isso, aquilo que ela relatou aqui, são o pastor da igreja e a esposa dele. A igreja inteira vê fazendo isso, faz o mesmo. Eu não vou falar aqui mas é só aqui então agradecendo, ok? Bom dia, paz. Gostaria de pedir oração para a minha vida financeira. Sou casado, tenho uma filha de 2 meses. Salário do meu marido e conta de pagar o aluguel, eu não queria voltar a trabalhar fora. Só servi na igreja como líder de célula e cuido da minha casa e da minha filha. Ela é a Fernanda, do bairro Santa Terezinha. Obrigado. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar, sim, aqui no final do programa, tá? DDD 32, olá, boa tarde. Tenho muitos sonhos horríveis e vivo sonhando com demônios e que estou sempre expulsando eles das pessoas e guerreando contra eles. O que isso é o que é, eu fico assustado. Como nós já instruímos aqui, então todos os sonhos nós estamos pedindo que você envie para o nosso e-mail, tá bom? Eu já vi aqui outras pessoas falando de sonhos, então nós temos pedido para que você digite então para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela e nós vamos responder o seu e-mail, tá bom? Com aquilo que nós tivemos discernimento a respeito disso, tá bom? Ok. Olá, tudo bem, a paz? Eu escrevi, minha filha tem quase 1 ano minha filha tem quase 1, não nos chamaram na clínica, tenho muitas expectativas que meu marido possa fazer, mas não tivemos ainda, nada tivemos uma discussão, ele falou que ia embora, é muito difícil, estou sem motivação até para trabalhar, pois tenho uma filha de 10 anos, ok. Ok. Então, assim, o que ela está querendo dizer é que ela não foi chamada ainda na clínica da alma. Dê uma ligadinha lá, porque eu não sei, não dá para a gente saber o nome, porque a gente precisa ter o nome direitinho. Então, é necessário você ligar lá na clínica, por favor, tá bom? De 8 até as 18 horas. E aí pode falar com a Miriam, por favor. E aí ela vai olhar direitinho lá a sua ficha, quando que você preencheu, e nós sabemos o porquê que ainda você não foi chamado. Porque às vezes tem pessoas que nos abordam, faz um tempão que eu já preenchi, até hoje não me chamaram. Mas muitas vezes a gente vai olhar, já foi feito contato 2 ou 3 vezes com a pessoa, mas os horários que a gente tem disponível, às vezes a pessoa não pode ir. Né? Então, assim, já faz um tempão, mas o tempão faz 2 semanas, né? Alguns casos, né? Então, assim, é necessário que você ligue para a gente poder te dar um posicionamento assim bem certinho, tá bom? Então, a gente sabe que a demanda é grande, mas muitas pessoas têm sido chamadas, tá joia? Meus amados pastores, assisto todos os dias esse programa, gostaria que orasse por minha família, sempre mando mensagem, mas vocês nunca leem. Hoje nós estamos lendo, viu? Deus abençoe vocês. A Isabel de Paraíba do Sul, né? Nós tivemos lá, fizemos uma clínica da alma lá em Paraíba do Sul, né? Ok, Isabel, vamos orar assim por você. Lemos a sua mensagem, viu? Ok, vamos mais para frente aqui. E aí a gente já aborda o outro ponto aqui do nosso tema de hoje. A paz, pastores, gostaria de pedir oração pelo meu esposo, Rafael, e pelo nosso casamento. Meu nome é Patrícia, sou de Contagem. Me fale um pouco sobre quando uma pessoa não está bem na área sexual, depois que o filho morre, sendo que nos exames que os médicos pedem não tem dado nada. É a Patrícia de Contagem. Rogério, essa questão aí
se é, né, depois que o filho morreu, pode ter uma associação com a perda não elaborada? Pode. Né? Pode. Né? O próprio esfriamento nas emoções, nas relações, não só no sentido sexual, mas nas relações com as pessoas. Isso pode mudar? Pode, por causa de um sentimento de uma perda ou um luto que tem permanecido. Vem o abatimento de alma e pode gerar vários desinteresses, né? Inclusive esse desinteresse. Agora, é importante que realmente se avalie se é esse o fator, né, dessa questão colocada. Se avaliar, né? Se avaliar se realmente é isso ou não. Agora, de todas as formas, esse luto ele precisa ser elaborado, sendo esta a razão ou não, né? Então, pode acontecer? Pode. Né? O esfriamento do interesse das próprias relações pode, mas é bem provável que não seja só isso também, né? Provavelmente. E aí, Guerra, vamos... Nós temos aqui, quando nós conseguimos chegar onde nos propomos, ganhamos credibilidade. Né? Quando a gente consegue chegar naquela questão que a gente propõe. Então, nós vamos ganhar credibilidade, inclusive com as pessoas que nos rodeiam, porque eu propus aquilo e fiz, e cheguei ao ponto né, da proposta. Então, isso é muito importante, né? E é interessante, Guerra, porque primeiro a gente determina onde quer chegar. Sim. E eu saber aonde quero chegar vai me trazer convicção, né? Com certeza. Vai me firmar naquela direção. Agora, quando eu alcanço aquilo que eu quero, observe que aí já traz credibilidade, isto lógico. As pessoas que estão ao meu redor, que estão observando, e com certeza você está sendo observado o tempo todo. Neste momento, olhe para mim aqui, sorria. Você está sendo observado. É verdade. Então, você está sendo observado o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Verdade. E essa grande nuvem de testemunhas, tanto é no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. As pessoas estão com os olhos em nós. E é muito interessante que elas estão com os olhos em nós. E quando nós tomamos uma posição para Jesus, os olhos ficam ainda mais numerosos em cima de nós. Né? Então, você pode ter o parâmetro para uma pessoa e quando essa pessoa recebe Jesus, o parâmetro passa a ser outro. Por quê? Quem comete ou faz determinadas coisas não é mais o simples indivíduo, é aquele que se diz ser de Cristo. E isso faz uma diferença tremenda. Agora, a questão, Guerra, de alcançar o que quer. Sim, né? com certeza. E quando alcançando o que quer, ou o que se planejou, não só o que quer, mas o que se propôs a alcançar, traz credibilidade, aí, olha bem, essa credibilidade aumenta, inclusive, o poder de influência. Sim, com certeza. Não é? Porque quanto mais pessoas acreditarem em você, mais poder e autoridade você passa a ter. Então, toda vitória que você alcança te leva para um nível mais alto de autoridade, um nível mais elevado de acesso a poder, e isso implica em um nível maior de responsabilidade. Com certeza. Não é? Então, aí... Quanto mais cobrado será, mais olhos sobre vocês vão estar, não é? E mais poder nas suas mãos você vai ter. Então, mais cuidado e mais responsabilidade você terá que ter. Pois falou aqui essa questão de ganhar credibilidade, mas eu acho que o inverso é verdadeiro. Sim. Porque assim, quanto mais vitórias você tem, mais pessoas
pessoas indignadas com a tua vitória, com as tuas conquistas, com... Será que eu estou falando coisa aleatória aqui? Não. Mais ou menos. Não. Você fica feliz com a conquista, a vitória. Isso mesmo. Você adquire credibilidade, é verdade, mas em contrapartida também. Adquire um número considerável de inimigos, né? Por que só com ele? Por que só para ele? Mas agora, Rogério, não tem que ser assim, tá certo? Você aumenta a sua credibilidade, você vai ter realmente mais olhares sobre você, pode quererem realmente participarem da sua conquista ou até roubar a sua conquista. Verdade. Isso é algo que você vai possivelmente ter diante de você, mas isso não quer dizer que você não será feliz com isso. Com certeza, né? É verdade. Então, nós temos aqui a participação, parabéns pelo tema de hoje, pastores. Esse programa é um verdadeiro aprendizado para todos os segmentos das nossas vidas. Paro tudo que estou fazendo para assistir vocês todos os dias. A Maria José, ela mora em Ribeirão, no Pernambuco. Maria José, obrigado, viu, pelo seu carinho, que nós possamos continuar sendo assim usados pelo Senhor, né, para edificar as vidas. Ok. Pastores à paz, falando de autoridade, tenho sob a minha responsabilidade uma moça que fará 21 anos. Namora um rapaz há 1 ano e 5 meses. Mas brigam direto e querem mudar um ao outro. O rapaz falou que só assumirá compromisso futuro se ela mudar, que o tempo do namoro até então é perdido. Já deram tempo, resolveram voltar, mas não com proposta nenhuma. Só continuaram no mesmo ponto. Não sei o que faço, porque qualquer coisa com ela pode trazer situação para minha casa e meu esposo não é convertido. O que vocês me orientam? Porque nem os líderes querem acompanhar mais, já que não tem propósito para casamento. Rogério, é uma situação interessante. Se não tem propósito para casamento, acho que não deve continuar namorando, porque o namoro é a preparação para o casamento. Então, se você não vai casar, então o namoro realmente não tem sentido, a menos que a relação vá perpetuar como está. E aí, continua sem propósito, não é? Então, essa é uma coisa evidente. Não tem nenhum propósito de mudar, então desempata, né? O caminho do outro. Isso é algo lógico e racional. Agora, tem uma coisa muito interessante com relação à mudança. Ninguém muda o outro. Essa é a verdade. Então, se esse rapaz está esperando ela mudar para tomar uma decisão, olha, desiste, tá certo? Ninguém muda ninguém. O que nós fazemos é mudar a nós mesmos. E com a nossa mudança, provocaremos uma reação diferente no outro. Então, se não consegue mudar antes, não tenha a pretensão de mudar depois e não vai mudar de jeito nenhum, né? Porque nós não somos responsáveis pelo que o outro faz ou deixa de fazer. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. É aquilo que a gente estava falando em relação ao poder. O poder para direcionar e gerenciar a minha vida, quem tem sou eu. Eu não posso transferir essa responsabilidade para ninguém, não é? Então, quem muda é a própria pessoa. E nós, mudando, aí poderemos, exatamente no ponto 2. Tá aí, né? Nós poderemos influenciar outras pessoas e alcançando o nosso objetivo, o nosso propósito, que é nos mudar primeiro, nós adquirimos credibilidade, né? Acho que bateu em cima. Em cima, isso aqui bateu. O terceiro ponto aqui, quando nós conseguimos levar alguém conosco, nós realmente nos ligamos a esta pessoa. Não é? Então,
É uma questão de parceria, né? Guerra, levar alguém conosco. Sim. Aí nós o quê? Hein? Aí nós realmente nos ligamos a essa Nos pessoa. ligamos a essa pessoa. Então, essa fala acaba complementando a pergunta que a gente acabou de responder. Foi. Se esse rapaz ou essa moça não consegue levar o outro consigo, não vão se ligar nunca um ao outro. Com certeza. Com certeza. Não é? Se esse moço não consegue levar essa moça com ele, ou essa moça não consegue trazer esse rapaz para ela, os dois não serão ligados nunca. Isso seria irresponsabilidade irem para um relacionamento de marido e mulher Dessa forma, né? que é para terminar rápido ou ser um inferno. Isso é um né? inferno. E não Os está dois. havendo parceria e nem amizade, né? Que o relacionamento, a amizade é muito importante. A gente está vendo, falando que está brigando muito e tudo. Não está havendo parceria, não está havendo amizade. O tempo que eles estão juntos é pouco, não é? Para já começar toda essa situação. E a minha né? pergunta aqui, minha irmã, você que nos escreveu, agora ele quer mudá-la para quê? Para ser parecida com a mãe dele? Porque alguém que quer que o outro mude é para ser igual a um estereótipo que ele tem. Há um padrão Um que ele já padrão, construiu. ele estabeleceu. O padrão de estabeleceu. mulher, para ser minha esposa, tem que ser assim. Agora, quem é o modelo para ele? Então, O modelo é quem? A mãe, a tia, a avó. Isso é muito importante, sabe? Senão ela vai ter que se moldar. E aí ela vai morrer para ser a outra pessoa. Não faz isso não, viu? Não pode fazer isso. Ok, nosso tempo está voando. Eu só quero colocar aqui uma pergunta. Oi, bom dia, sou a Rita de Bauru. Explique, por favor, o que é crença financeira. Obrigado. Esse é o nosso matemático, Ok. Alzeir Rogério. Alzair Rogério. Crença, como a própria palavra diz, é aquilo em que você acredita. E essa crença, ela pode ser verdadeira ou não. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Mas é exatamente esse conjunto de crenças na área das finanças é que vão estabelecer o seu comportamento financeiro. Isto é, a relação que você vai construir com a sua finança ou a sua vida financeira. Então, eu vou te dar um exemplo na questão espiritual. Aquilo que você crê em relação à pessoa de Jesus é que vai estabelecer o seu relacionamento com Jesus. Se você não crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, então você não vai conseguir ter um relacionamento com Ele como seu Senhor e seu Salvador. Entenderam? Então a crença é aquilo que sustenta, mesmo de forma inconsciente, aquilo que você faz ou deixa de fazer em uma determinada área. Vou te dar um exemplo agora de uma crença financeira. Então, por exemplo, há pessoas que têm uma crença de que todo rico é ladrão. Agora, se ela tem essa crença, porque ela ouviu isso dos pais, porque ela viu pessoas que eram ricas, mas porque roubaram, e isso vem fundamentando a sua crença, essa pessoa, se ela preserva o princípio da honestidade, ela nunca vai ser rica. Entendeu? Por quê? Ser rico significa ser desonesto na crença que ela tem. Então, como ela prefere ser honesta, e você talvez já tenha ouvido isso, eu sou pobre, mas sou honesto. Isso é crença financeira. Uai, e por que não pode continuar sendo honesto e rico? Entendeu? Então, isso é um exemplo de uma crença financeira, mas uma crença financeira negativa. Então, é uma crença financeira limitante, mas é uma crença. A pessoa realmente acredita naquilo e essa crença normalmente é fruto de um aprendizado, ou que veio dos seus pais, ou de situações vividas e que confirmaram aquilo que ela acredita. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.